Por isso o Salmo 137 nos ajuda a entender um pouco melhor como o vírus da tristeza se instala, ele se aloja, ele gera em nós efeitos, consequências, danos, em alguns casos, morte. Salmo 137 diz assim: às margens dos rios da Babilônia nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita, apegue-se-me a língua ao paladar, se me não lembrar de ti, se não preferir eu Jerusalém, a minha maior alegria. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém. Pois diziam: arrasai, arrasai-a até aos fundamentos, filha da Babilônia, que há de ser destruída. Feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste. Feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Bom, irmãos, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, em parceria com a Universidade de Yale, nos Estados Unidos, eles fizeram uma pesquisa e foi amplamente divulgada nas páginas da internet, e eu vi pelo site da CNN no Brasil a divulgação dessa pesquisa dizendo que num determinado período dessa pandemia, casos de estresse agudo subiram de 6,9% para 9,7%, um aumento significativo de 40%. Casos de depressão saltaram para índices que se aproximam de 90%. Crise aguda de ansiedade subiram aproximadamente 71%, desde março até o mês de maio, se não me falha a memória nos dados da pesquisa. Uma pequena pesquisa na internet, uma simples busca na internet sobre o assunto, você encontrará, por exemplo, indicadores que universidades como a da Austrália, que mapearam países como Índia, China e Brasil, esses estudos indicam que 52% dos brasileiros que participaram dessas pesquisas apresentaram uma leve ou moderada depressão e 18% indicavam uma depressão severa nesse período. Obviamente, nós precisamos ter cuidado, porque nem tudo que é diagnosticado como depressão pode ser clinicamente diagnosticado como depressão. A gente não pode desprezar situações como problemas na alimentação, como surgiram nesses tempos de pandemia, transtornos do sono, problemas familiares com o home office e a dificuldade de manter as nossas crianças estudando de forma remota, problemas financeiros surgiram também, várias situações que talvez não se encaixem no diagnóstico clínico de uma depressão, mas são fatores que, nesse tempo, acabam trazendo um vírus perigoso para a vida de cada um de nós, o vírus da tristeza. Consequentemente, com a tristeza, e eu falo tristeza, tristeza mesmo, nós carregamos medos, raiva, insônia, ansiedade e depressão. Quando eu falar tristeza hoje, pense em tudo que ela traz junto com ela. E eu reitero, medos, raiva, insônia, ansiedade, depressão e todas as coisas que são alimentadas por esse vírus que acometeu muitos de nós. Você em algum momento se sentiu triste. É possível que isso tenha acontecido. Você em algum momento se sentiu desanimado, talvez deprimido.
talvez ansioso, talvez tenha entrado em pânico. Em algum momento seus medos te confrontaram, em algum momento a raiva te laçou. E em tudo isso, esse vírus que consegue de maneira microscópica invadir o nosso ser, ele também ativa em nós um sentimento saudoso, aquela lembrança de dias que nós gostaríamos que voltassem. É muito recorrente ouvir quando tudo voltar ao normal, ou quando a vida voltar ao normal. Eu vi uma frase um dia desses no Instagram, alguém dizendo que faltam 4 meses para o mês de dezembro. E é um meme, obviamente. E para quem não sabe o que é um meme, eu também não sabia até pouco tempo, não fique chateado com isso. Um meme, eu nem sei o que é. É uma imagem com uma frase engraçada, brincando com alguma situação. E nesse meme, alguém dizia assim, faltam 4 meses para dezembro, e eu ainda estou esperando os 15 dias da quarentena de março passar. Eles não passaram tão rápido como nós imaginávamos. E cá estamos, com saudades, com aquele sentimento que as coisas, elas deveriam retomar a rota, deveriam retomar o seu curso, e à medida ou a cada dia que as coisas parecem não voltar àquilo que nós esperamos, ou a cada dia em que a gente tem a sensação de que nós não estamos vivendo de novo o que nós vivemos há meses atrás. A angústia, o medo e tudo isso que eu citei parece ativar em nós algo muito ruim. O vírus da tristeza parece mexer com o nosso coração. E é exatamente isso que vemos no Salmo 137. Esse salmo talvez seja um dos salmos mais controversos de toda a Bíblia, porque ele, como disse um comentarista bíblico, é um choque de emoções expressas, que revela o que há de melhor e o que há de pior na natureza humana. É um choque de emoções que revela o que há de melhor e o que há de pior na natureza humana. E eu creio que ele é um salmo do pós-exílio, esse período que temos falado sobre a reconstrução de Jerusalém, Esdras, Neemias, Zacarias, Ageu, Zorobabel, Josué, homens que retornaram do exílio para reconstruir a cidade. E nós encontramos um salmo que é cantado ou orado ou escrito, possivelmente por um levita, no retorno a Israel, no ano 536 a.C., e que mostra alguém dizendo, olha, nos tempos em que nós nos assentávamos às margens do rio da Babilônia, nós chorávamos e lamentávamos, nos lembrando de Sião. E há aqui um caminho diferente do que nós fizemos todos esses domingos, os últimos 7 domingos. E por que um caminho diferente? Tudo o que temos falado sobre o novo normal indica que, à semelhança desses homens, nós vivemos um momento de uma nova configuração e que nós precisamos lidar com essa nova configuração. Agora, o Salmo 137 mostra algo um pouquinho diferente. Há uma perspectiva diferente, porque se você lê-lo, perceberá que nós conseguimos ver um homem falando da tristeza do momento em que ele estava no cativeiro. Na verdade, ele está diante do novo normal, vivendo no novo normal, mas se lembrando do período em que o vírus da tristeza se alojou em lamento, tirou o fôlego e abateu com muita tristeza o povo de Israel que estava cativo. Há aqui um cenário triste que precisa ser lembrado e não esquecido. Ou lembrado ou não esquecido. E é importante grifar isso porque a necessidade de não viver para lembrar as lágrimas, ou se esquecer das lágrimas que derramamos, ou pessoas que vivem a negação de, olha, eu não quero nem lembrar das lágrimas que eu derramei. Ou pessoas que vivem
e se alimentam diariamente das lágrimas que derramaram estão erradas de qualquer maneira. Espero que você tenha entendido o que eu disse. Pessoas que vivem se lembrando das lágrimas que derramaram no passado. E pessoas que se esquecem das lágrimas que derramaram no passado, ambas estão erradas. E instalados em Jerusalém, o povo não se esqueceu do choro às margens do rio da Babilônia. O povo não havia se esquecido que em todo o tempo que viveram aquela dura realidade, eles foram capazes de olhar para ela e dizer: eu preciso lidar com isso, enfrentar esse vírus de tristeza. E mesmo que o salmo seja tão controverso, porque as pessoas olham para essa nota imprecatória que existe dos versículos 7 ao versículo 9, parece um salmo cruel, em que alguém deseja o mal para o outro, coisa que um cristão não deve fazer. Como assim? Desejar que os filhos da Babilônia sejam esmagados contra a pedra? Muita gente entende esse salmo de maneira talvez apenas superficial. Mas eu queria que você olhasse para ele como alguém que precisa se lembrar das lágrimas que derramou. Alguém que não pode, de maneira nenhuma, rejeitar ou se esquecer da tristeza, ou do vírus da tristeza que se alojou na sua alma, de alguém que não poderia se esquecer de coisas que foram duras, mas necessárias para, inclusive, enfrentarem a nova configuração. E eu olho para tudo isso e vejo que as reações no Salmo, e nós vamos acompanhá-las, mas eu queria que você prestasse bastante atenção nisso. As reações do Salmo, nesses 9 versículos, indicam um tipo de reação do organismo, algo parecido com a reação do organismo enquanto os anticorpos começam a combater a tristeza, ou o vírus da tristeza que se aloja em nós. O vírus é assim: no momento em que ele começa a agir no seu corpo, tudo muda. Reações distintas começam a acontecer. Quando você precisa tomar os remédios, o seu corpo também reage. Existem efeitos colaterais, são os anticorpos agindo, são remédios e medicamentos agindo para impedir ou o agravamento do quadro ou a própria morte. Existem muitas pessoas nesse momento que são membros dessa igreja em tratamento domiciliar. Pessoas que estão com coronavírus e estão se tratando dentro de casa. E pessoas que estão sendo orientadas a esperar até que o corpo produza os anticorpos necessários para lutar contra esse vírus. E eu acredito que a tristeza também provoca reações terríveis. Eu acredito que a tristeza, ela tem poder de provocar em nós e chacoalhar nosso corpo, mente e coração. Ou me deixa inverter essa ordem: a nossa mente, o nosso coração, a nossa mente e o corpo também. A tristeza faz isso, mas não rejeite-a por inteiro. Entenda que a tristeza, ela pode ter nesse novo normal, a dor pode ter no novo normal, ou a lembrança da dor pode ter no novo normal um papel importantíssimo para a consolidação da nossa fé, e para que todos aqueles que creem em Deus se mantenham firmados no processo de encarar o vírus da tristeza. Eu quero repetir isso. A dor tem um papel fundamental para que, consolidados, fortalecidos e com os anticorpos necessários, possamos lidar com os futuros obstáculos que encontraremos pela frente. E olhando para esse vírus terrível, que contaminou tantas pessoas no passado, que contaminou o povo de Israel, como diz o Salmo 137, e que contamina tantos de nós em alguns momentos, e que nos assombra, e que nos põe medo de madrugada, e que nos angustia e causa pânico, terror e aflição, é lutando contra esse vírus que se alastrou, contaminou tanta gente, que nós precisamos entender quais são os anticorpos que eles produzem, ou os anticorpos que Deus faz com que isso produza em nós,
para que podemos lutar contra esse vírus terrível. E antes de entrar aqui nos detalhes do texto, eu quero fazer mais uma consideração, que quem produz todos esses anticorpos em nós é o nosso Deus. Você não é capaz de produzir reações, você não é capaz de produzir aquilo que vai combater esse vírus em você de maneira mecânica e artificial. É muito comum você encontrar nessa hora as pessoas do pensamento positivo. É muito comum encontrar as pessoas que dirão a você que é preciso afirmar, ou negar, negar e negar. É muito comum encontrar pessoas que dirão assim: olha, eu não gosto nem de me lembrar dessa tristeza que eu vivi. Outras que rejeitam as lágrimas que derramaram. Todo mundo possui uma estratégia para tentar driblar o vírus da tristeza. Mas o vírus da tristeza é imperceptível. Ele te acomete sem que você perceba. Ele se aloja sem que você tenha se preparado ou sido vacinado. E nesse aspecto, ele pode gerar em você algo muito, muito negativo. Nós precisamos esperar que Deus, orar para que Deus e trabalhar com Deus, para que os anticorpos nos ajudem nesse novo normal a olhar para trás, ver as lágrimas que derramamos, na esperança de que Deus nos dê condições de lutar contra esse mal que nos acomete. Os primeiros versículos do Salmo 137 apontam algo curioso, porque os verbos lembrar e esquecer, como nós encontramos aqui nos primeiros capítulos, mostram que o levita que escreveu este salmo, como eu já disse, no retorno ali em aproximadamente 536 a.C., estava fazendo uma referência a uma geografia diferente a que ele estava acostumado em Jerusalém. Quando você estuda um pouco de geografia bíblica, você perceberá que as terras da Babilônia eram terras de rios, quando a Palestina era uma terra de rochas, de pedras. Lá na Babilônia existiam rios que, entre o Tigre e o Eufrates, abriam canais para irrigar toda uma região. E o povo cativo na Babilônia procurava certamente as margens desse rio, e quando a Bíblia fala que eles se assentavam, isso aqui é muito mais do que uma postura, é uma condição de luto. É quem procura uma sombra para poder se assentar e exprimir o seu lamento. O Salmo 81, versículo 1 e 3, mostra que a música tinha um papel muito importante para a vida do judeu. E também era uma maneira de expressar sua tristeza. A música não é apenas uma forma de manifestar a nossa alegria, satisfação, nosso louvor e adoração, mas também um sinal de expressar a nossa tristeza. E a tristeza desse povo que ficava às margens do rio da Babilônia, ou dos rios da Babilônia, e que penduravam as suas harpas nos salgueiros que lá haviam. Eu achei muito curioso isso, sabe por quê? Porque essa tristeza alojada no coração de Israel mostra um contraste terrível. Se você ler Levítico, se não me falha a memória, capítulo 20, entre o 40 e o 43, não me lembro exatamente agora, me perdoe por isso, mas Levítico mostra que os salgueiros, ou o famoso chorão, uma árvore, esqueci também um outro nome que não lembro se eu coloquei aqui no meu esboço, o cinceiro. O salgueiro também é chamado de cinceiro ou chorão, uma árvore típica daquela região. As pessoas usavam, de acordo com Levítico, para que pudessem construir as cabanas na festa dos tabernáculos. E olha que contraste terrível, né? O povo pegava os galhos dos salgueiros, construíam as cabanas para celebrar com alegria a Deus na festa dos tabernáculos, e agora eles viam os salgueiros como um lugar onde penduravam as suas harpas para chorar suas tristezas. Eles olhavam para os salgueiros e os viam como um lugar para que, em meio aos rios da Babilônia, eles se lembrassem dos montes de Sião. Eles não tinham
o que tocar. E pior, com a tristeza alojada nesse lamento silencioso, a tristeza dele se tornava um motivo de chacota para aqueles que eram os naturais da terra. Eles jamais usariam hinos sagrados numa terra estranha, e é isso que ele diz no texto. Eles não poderiam usar a sua música para entreter pagãos. Eles queriam ouvir músicas alegres, mas aquele não era um momento de alegria, era um momento de tristeza. Era um momento onde o vírus da tristeza estava alojado. E refugiados à sombra desses salgueiros, às margens dos rios da Babilônia, num ambiente melancólico, com as harpas penduradas nos galhos das árvores. Esse povo que outrora pegava esses galhos para comemorar a festa dos tabernáculos, dizia: os nossos opressores estão nos pedindo para que cantemos cânticos alegres. E pense comigo, as pessoas estão chorando, e os opressores se aproximam e dizem: cante para nós um cântico alegre, entoe para nós um cântico de Sião. Os opressores pediam não apenas para que eles cantassem, mas para que eles fossem alegres, como diz o versículo 3. E nesse lamento silencioso, nós percebemos Deus, por meio desse salmo, revelando os anticorpos no coração, na alma e na mente de um povo inteiro, revelando e mostrando para todos nós, inclusive, que num lamento silencioso nós podemos encontrar a ação de Deus preparando o seu povo para obstáculos futuros. O Israel que voltou foi um Israel que conseguiu lidar, como eu disse lá nas primeiras mensagens sobre o novo normal, um povo que conseguiu lidar com as afrontas de Sambalá e Tobias. Lembra que em Neemias nós encontramos um povo reconstruindo os muros, só que os samaritanos diziam assim: esse muro, se uma raposa encostar nesse muro, vai derrubar esse muro. A chacota dos inimigos, a opressão de todos eles lá na Babilônia, produziu nesse povo, mesmo que o vírus da tristeza estivesse alojado, mas produziu os anticorpos necessários para que Israel sobrevivesse aos desafios futuros que deveria encarar. E essa é uma lição preciosa para todos nós, que estamos num momento como esse, assentados, chorando, lembrando da saudade da nossa terra. E pior do que isso, pior do que saudade, eu estava comentando com os meninos aqui, que quando vinha para a igreja, me bateu uma saudade. E quando eu vi alguns carros movimentando a rua, eu cheguei a sentir um pouquinho de raiva. E me deixa ser bem honesto com você, porque eu queria estar reunido. Eu queria poder cantar nesse tempo cânticos que nós pudéssemos expressar uma alegria profunda, mas a impressão que eu tenho é que o nosso momento é um momento de choro. Como o próprio Eclesiastes diz no capítulo 3, há tempo de sorrir e tempo de chorar. Isso tudo certamente está produzindo em nós a proteção necessária, está produzindo em nós os anticorpos necessários para que possamos lidar com outros desafios que virão à frente. Mas nós não podemos negar as nossas lágrimas. Nós não podemos negar que o vírus da tristeza alojado encontrará na vida do povo de Deus, no Deus que produz no seu povo os anticorpos para lutar contra toda essa angústia. É em Deus que nós encontraremos forças para lidar com esses desafios. E pior, irmãos, nós que temos que lidar, ou de lidar tantas e tantas vezes com a chacota dos nossos opressores. Pessoas que em momentos como esse aproveitam a oportunidade para dizer que essa é a hora que a igreja se mostra irrelevante. Eu ouvi isso várias vezes durante esse período. Nós percebemos, essas são frases usadas por aí, principalmente na internet. Esse é o momento em que a gente enxerga que a igreja é algo completamente desnecessário. O mundo pode viver sem igreja. Os cristãos não fazem a mínima diferença e ponto final. A desonestidade dessa frase pode ser provada
pelo simples fato que se removêssemos não apenas a igreja hoje, mas removêssemos também tudo aquilo que a verdadeira igreja de Cristo anda fazendo no dia a dia, removêssemos da nossa cidade, do nosso país e do mundo inteiro, faltariam orfanatos, faltaria no mundo pessoas que lutariam contra a opressão de vários países, contra meninas inocentes que são violadas, massacradas pelo mundo afora, famílias inteiras destruídas. Faltaria gente que lutaria para adotar crianças em orfanatos, escolas que educassem. Eu não vou falar o nome das instituições, mas instituições que desfrutam de prestígio internacional, nasceram do coração de cristãos, de movimentos cristãos, na saúde, na economia, na luta pela justiça social. Há agora um grande apelo envolvendo o racismo, o preconceito. Mas eu queria que você estudasse um pouquinho sobre a história da escravidão na Inglaterra e procurasse saber quem estava por trás da luta contra a escravidão na Inglaterra, contra direitos humanos no mundo inteiro. São cristãos com seu cristianismo, com a sua fé, enquanto o mundo olha e os inimigos dizem, cantem pra gente um cântico alegre agora, a chacota inimiga vai criando em nós anticorpos, enquanto esse tempo de tristeza nos mantém talvez chorosos numa lamentação silenciosa. É preciso acreditar que no momento certo nós vamos falar aquilo que o salmista falou. Às margens do rio da Babilônia nós nos assentávamos e chorávamos. No momento certo, assim como vamos ouvir semana que vem sobre o Salmo 126, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Mesmo que a gente tenha que ficar com o nosso lamento silencioso, nós podemos crer que isso é obra de Deus, preparando o seu povo numa fornalha ardente, para que o vírus, a doença, o desafio e as lutas que virão à frente, tenhamos condições de suportar. Uma segunda coisa, além desse lamento silencioso, há uma promessa saudosa. O povo não poderia, como diz o versículo 5 e 6, se esquecer de Jerusalém, a sua maior alegria. E é bonito ver isso aqui, porque ele fala, olha, se eu me esquecer de Jerusalém, se me resseque a minha mão direita, apegue-se minha língua ao paladar, se não me lembrar de ti, e se não preferir eu Jerusalém, a minha maior alegria. Nós estamos falando de um homem que fez um voto enquanto estava no exílio, lembrando-se de Jerusalém. Um homem que olhou de forma saudosa, como nós olhamos, como nós nos lembramos. Um dia desse eu estava olhando ali o meu Instagram e vi algumas fotos de situações em que vivemos na igreja, na congregação, as cantatas, os momentos de confraternização, as mensagens pregadas, todo esse envolvimento do povo de Deus, isso dá uma saudade enorme e nos faz lembrar que coisas que desprezamos em alguns momentos, elas não poderiam ter sido desprezadas. Há aqui o lamento de quem, com o vírus da tristeza instalado, fala assim, eu desprezei tantas e tantas e tantas vezes a oportunidade de estar em Jerusalém, a oportunidade de estar no templo. O desejo desse salmista não é geográfico, o desejo desse salmista é espiritual. Jerusalém, Sião, é o símbolo da adoração a Deus, e esse homem na verdade quer retornar. Ele tem saudade do tempo em que ele cantava, do tempo em que ele louvava a Deus em procissão à casa de Deus, como lemos no Salmo 42, quando ele ia com o povo, multidão em festa, para adorar a Deus, e ele diz, olha, eu não me esquecerei de Jerusalém, eu não vou me esquecer do meu povo, eu não vou me esquecer daquilo que eu posso chamar da minha maior alegria. Jerusalém era o centro da adoração a Deus, e o que o salmista está dizendo é que Deus estava gerando por meio desse vírus anticorpos para que suas promessas de não se esquecer de Jerusalém, do templo e da adoração
para que isso jamais acontecesse. Um tipo de alegria que não poderia ser desprezada. E preste atenção no que eu vou dizer. É o vírus da tristeza produzindo um anticorpo de alegria, movendo um coração de um homem, ou o coração de um homem, para uma promessa. A promessa de que quando tudo for transformado por Deus, ele jamais se esqueceria. Que mesmo em meio à tristeza, ele jamais se esqueceria. Ele jamais deixaria que sua lembrança não remetesse ao Senhor Deus. E o texto fala algo que me chama a atenção. Esse homem, ele julga a si mesmo antes de julgar o próximo. E cabe aqui uma aplicação para todos nós. Nós que nos esquecemos com tanta facilidade de coisas preciosas. Nós que, além de evitar lembrar das lágrimas que vertemos no passado, nos esquecemos das alegrias que Jerusalém trouxe aos nossos corações. Eu tenho ouvido no mesmo tom pessoas dizendo que está tudo muito bem, porque estão acompanhando os cultos por meio das transmissões, que estão agora participando das atividades online, e isso para elas não fez muita diferença nas relações que possuíam na igreja. Não, irmãos, infelizmente não. O vírus da tristeza, quando alojado, Deus usa na vida do seu povo esse vírus para produzir anticorpos por meio de lamentos silenciosos, por meio de promessas saudosas de que nós vamos reagir e jamais vamos nos esquecer das coisas que Deus já fez nas nossas vidas. Não é à toa que a Bíblia nos chama para lembrar de coisas com muita frequência. Não é à toa que a Bíblia em Apocalipse diz, olha, lembra de onde você caiu, e a memória e a lembrança dessas coisas, ela produz em nós a capacidade de continuar. Deus vai produzindo por meio dessas memórias a oportunidade de seguir firmado na certeza de que a alegria vai penetrando o nosso coração. À medida que o vírus da tristeza vai se infiltrando dentro de nós, a ponto de bloquear o nosso oxigênio, a lembrança de Jerusalém, os anticorpos que vão trabalhando em nós, o remédio que Deus vai usando para trabalhar em nós, para poder matar o vírus da tristeza, ele vem com as promessas saudosas dos tempos em que nós celebrávamos juntos como parte do povo de Deus, na expectativa de poder fazer isso em breve, na oportunidade de tomar do pão e beber do cálice, de participar da ceia do Senhor, de manter ativa em nós a alegria de subir até a casa de Deus, congregando com o povo de Deus e dizendo, olha, eu não posso me esquecer dessa alegria que Deus me concedeu, e por sua graça, isso vai gerar anticorpos em mim, para que o vírus da tristeza seja debelado, ele seja controlado, ele seja parado e estagnado. Meu irmão e minha irmã, preste bastante atenção no que eu estou dizendo. Esse vírus da tristeza, ele não pode tirar todo o seu oxigênio. Ele não pode te sufocar, a ponto de te impedir de, em um lamento silencioso, lembrar-se das lágrimas, mas ao mesmo tempo, numa promessa saudosa, se esquecer das alegrias propostas em Deus para cada um de nós. Como que as nossas tristezas serão tratadas? As nossas tristezas são tratadas por Deus quando nós olhamos para trás e nos lembramos de quantas lágrimas já derramamos e quantas vezes as nossas harpas já não foram silenciadas. Essa semana eu me lembrei de uma tristeza, uma grande tristeza que eu já enfrentei. Quando eu olhei para trás, eu pensei, como eu consegui sobreviver a isso? Como eu consegui passar por isso e falar sobre isso hoje de forma até natural? Como, meu Deus, a lembrança das minhas lágrimas no passado alimentam a minha fé no presente e aquecem a minha esperança no futuro. O vírus da tristeza, ele é combatido quando Deus traz à memória
aquilo que pode nos dar esperança, como disse Jeremias em Lamentações. Mas o vírus da tristeza também é combatido por Deus, quando abre na alma de um levita, no pós-exílio, a palavra de uma promessa, de que ele jamais se esqueceria das bênçãos e do privilégio desfrutado na adoração e no culto ao Senhor. Você já se esqueceu? Você está apenas com uma saudade ou uma vontade de sair de casa? Está com raiva do coronavírus? Já não suporta mais essa situação, como eu tenho ouvido, e às vezes falo também, já não aguento mais, mas quem sabe o Salmo 137 não está nos trazendo os anticorpos, a noção de como isso deve ser trabalhado em nós, para lutarmos contra essas tristezas que tentam se alojar e nos estrangular, nos sufocar e nos matar. Você não pode deixar que essa tristeza tome conta do seu coração, sem que você passe pelo tratamento que Deus quer fazer com você. O tratamento de Deus na sua vida, que é te fazer lembrar das lágrimas, dizer: eu já chorei tanto lá atrás, eu estou de pé até hoje. De olhar para trás e dizer: eu não posso me esquecer das alegrias propostas em Deus e na adoração. E por último, esses anticorpos que Deus produz em nós, para nos dar saúde em meio ao vírus da tristeza, para nos dar segurança. E um parêntese, eu não estou dizendo aqui que você ficará eufórico depois de ler o Salmo 137 após o culto ou com a sua família, não isso. Eu estou dizendo que no Salmo 137 nós encontramos uma lamentação silenciosa, que quando levada a sério, que quando olhada com as lentes do que disse Jeremias em Lamentações, assenta-te solitário, reflita, observe. Quando nós olhamos para isso, isso traz cura, a ponto de olharmos para essa situação e dizer: já choramos no passado, estamos sofrendo agora, mas na hora certa tiraremos as nossas harpas dos salgueiros e entoaremos um cântico de alegria ao nosso Deus. É hora de entender que as lembranças e as promessas, mesmo que saudosas, elas aquecem o coração. Você não pode ficar aí choramingando, sofrendo com tudo que acontece. Agora também tudo virou trágico, É óbvio que nós estamos vivendo um momento delicadíssimo e todos nós parecemos um barril de pólvora e qualquer hora podemos explodir. Mas a lembrança da alegria, da adoração a Deus, que já nos foi trazida em outros tempos e que alimenta uma esperança inconfundível em nós, deveria nos fortalecer. E deveria ser antibiótico forte contra esse vírus que se aloja em nós. É hora de pensar um pouco em tudo que Deus já fez na sua vida. É hora de pensar um pouco em todas as alegrias que você já provou na presença de Deus. É hora de pensar um pouco no quanto você já pecou e no quanto Deus já te perdoou. Em quantas vezes você esteve prostrado e Deus estendeu a mão e te levantou. Mas por último, é estranho perceber que Deus também trabalha em nós, nos dando alegria em tempos de tristeza profunda, em orações controversas, lamentações silenciosas, esperanças saudosas e orações controversas. O versículo 7, 8 e 9 desse salmo, eles parecem algo que não deveria estar ali. Essa é a verdade. Nós olhamos e temos dificuldade com a canonicidade, ou seja, de entender isso aqui como algo inspirado por Deus, porque como um salmista pode falar: feliz aquele que esmagar os seus filhos contra a pedra? E eu queria explicar isso aqui brevemente e encerrar. Pense aí na sua casa, ver os seus filhos rasgados pelo meio,
E os inimigos fazendo isso para que as próximas gerações não se levantassem como inimigos no futuro. Pense em ver a sua cidade sitiada, as mulheres violadas, os filhos rasgados ao meio, um cenário de guerra terrível e uma impiedade jamais vista na história antiga. E pior, pense nos seus primos, e é curioso isso porque os edomitas são os descendentes de Esaú, irmão de Jacó, eram consanguíneos praticamente do povo de Israel. E a história mostra que no momento, e o próprio texto mostra que no momento em que a Babilônia invade Israel, os edomitas ficavam gritando: arrasaia, arrasaia, destrua essa cidade até os fundamentos. Há no livro de Obadias referências do juízo de Deus contra os edomitas, por causa dessa impiedade contra o povo de Israel. E o texto nos aponta um tipo de lamento misturado com revolta e um desejo de quase que vingança. Spurgeon usa uma frase curiosa, dizendo que critiquem esses versículos aqueles que nunca viram seus templos incendiados, suas cidades arruinadas, suas esposas violadas e depois crianças assassinadas. Poderiam não se exprimir, quem sabe, de modo tão aveludado, se tivesse sofrido desta maneira. Esse é um salmo opalescente, cujo brilho brando irradia um fogo que impressiona quem o olha com admiração. É óbvio, irmãos, que o salmista ainda não tinha a plenitude da revelação de Deus manifestada em Cristo, dizendo que nós poderíamos e deveríamos e teríamos pelo Espírito Santo condições de amar os nossos inimigos e não retribuir em vingança. Mas não se engane, este salmo, além de todos os aspectos teológicos que envolvem essa afirmação, ele nos dá uma coisa muito especial: a oportunidade de fazer o que Jó fez em todo o seu livro. Expressar as nossas angústias mais profundas, até que Deus as corrija, como Ele deseja corrigir. Nós olhamos para um salmista dizendo que Deus retribua os edomitas todo o mal que eles nos fizeram, que Deus considere feliz aquele que vingar todo o mal que a Babilônia fez contra nós. Esses versos são entendidos de maneira muito errada, porque não há aqui nada pessoal, não há nada político. Aqui há uma questão teológica e religiosa, um interesse de ver todos os inimigos de Deus, não seus próprios inimigos, inimigos de Deus, sendo vencidos. Mas mais do que isso é um salmo. É um homem colocando diante de Deus a angústia que o abate, que o persegue, que o entristece, que o angustia. E sem entrar em detalhes mais profundos, a minha pergunta é: qual foi a última vez que você, de forma tão sincera, exprimiu a sua angústia diante do Senhor? Você que deseja ser curado do vírus da tristeza, você que espera que Deus trate a sua tristeza, tem ignorado suas lágrimas no passado, não tem esperado pelas alegrias saudosas que Deus já te contemplou. Essas alegrias têm sido perdidas com o tempo e pior, por que engolir essas angústias? Por que engolir aquilo que te fere, se de alguma maneira você pode expressar a Deus toda a sua dor, para que Ele a ajuste, a alinhe e te coloque de joelhos. Eu concluo lembrando que há um antídoto, há um anticorpo produzido por Deus contra o vírus da tristeza.
Deus age nas nossas vidas, nos fazendo lembrar das lágrimas que vertemos no passado, nos fazendo ter esperança nas alegrias que vivemos em adoração a Ele, e nos dando a oportunidade em orações controversas. Você nunca fez uma oração estranha assim? Você nunca disse para Deus: eu estou com raiva, eu sinto ódio, eu me sinto como um vaso quebrado, eu não estou feliz. Senhor, isso não deveria ter acontecido, o Senhor parece não me ouvir. Você nunca foi honesto dessa maneira. É possível que o vírus da tristeza esteja se proliferando na sua alma, sem que seja bloqueado pela graça de Deus, por meio desses anticorpos que Ele produz, te dando condições de falar, de se expressar e dizer: está doendo, Senhor, eu preciso da Tua ajuda. E nesse ponto, nós encontramos uma resposta bonita para isso. Além da lembrança de Jerusalém e o centro da adoração a Deus. Eu gosto quando percebo que os filhos da Babilônia, esses mesmos filhos, que feliz seria aquele que os esmagasse contra a pedra, esses filhos da Babilônia foram alvos da graça de Deus, por meio de um único inocente esmagado, para que todos os outros tivessem a salvação, Jesus Cristo. O Evangelho nesse salmo mostra que o anticorpo mais poderoso contra a tristeza, contra a melancolia, contra as dores que carregamos, é a imagem do Cristo esmagado, para que a ira de judeus e para que a mancha na história dos babilônicos fosse transformada em salvação por meio do Cristo que une perfeitamente judeus e gentios no mesmo corpo. A esperança maior que temos contra o vírus da tristeza é o Deus que foi esmagado na cruz. É o Deus que tomou todo o sofrimento para si mesmo. É o Deus que assumiu todo o ônus da ira divina. E naquela cruz esmagado, o Salmo 53, Isaías 53 diz que a Deus se agradou em moê-lo para ver o fruto do seu penoso trabalho, para que nós pudéssemos ser chamados filhos de Deus, judeus e babilônicos, todos esses acometidos pelo vírus da tristeza. Em Cristo encontramos uma esperança superior, o alívio para as nossas angústias. Esse mesmo Deus que foi esmagado na cruz, chamado Jesus Cristo, Ele disse assim: vinde a mim, vós todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu acharei descanso para as vossas almas, porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. O vírus contra a tristeza é produzido por Deus e age em nós nas nossas lamentações silenciosas, nas nossas esperanças saudosas e mesmo nas nossas orações controversas. Mas jamais pode ser tratado profundamente a ponto de haver salvação se o Deus que foi esmagado por nós não extirpá-lo do nosso coração, abrindo portas para que a alegria verdadeira e perene encontre as nossas vidas. Se você hoje está acometido por esse vírus, se você hoje está sem ar pelo vírus da tristeza, eu quero te convidar a depositar aos pés de Jesus Cristo a sua vida, para que a tristeza se torne um acidente, um desafio no seu dia a dia, e por meio da graça de Deus, você seja medicado pelo médico dos médicos, para suportar todo o desafio dessa enfermidade chamada tristeza. Só Jesus pode te trazer a cura.